fizemos a leitura há pouco desse texto, convidamos então que vocês mantenham a Bíblia aberta para acompanhar os nossos comentários referentes a essa porção das Escrituras. Como nós dissemos, o nosso propósito é estudar o livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, até nós chegarmos à sua conclusão. Falta pouco, já estamos no capítulo 23 do livro de Deuteronômio, numa jornada que vem de meses nos estudos bíblicos de quarta-feira. O nosso tema hoje é: Deus anda em meio ao acampamento. E essa afirmação, ela está no texto que nós lemos. O texto nos diz que o Senhor teu Deus anda no meio do acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, porquanto teu acampamento será santo, para que ele não veja coisa indecente e se aparte de ti. Essa ideia da presença de Deus e da santidade que é devida à presença de Deus é um conceito muito importante para nós compreendermos as 4 categorias de leis que estão apresentadas nesse texto. Leis estas que tinham por objetivo fazer com que não houvesse entre o povo coisa indecente. Por quê? Porque a presença de Deus, à época do Antigo Testamento, não era constante. Ela vinha sobre o povo e ela se apartava do povo. No Novo Testamento, através do Espírito Santo, essa presença é constante. Mas as exigências morais são as mesmas. Deus não compactua com o pecado, não compactua com a iniquidade, não compactua com as coisas indecentes. Então, nosso dever, assim como o dever dos israelitas, é ser puros, ser santos, ser limpos diante do Senhor. E a primeira categoria de leis que eu quero destacar aqui eram as leis higiênicas para o povo. Leis higiênicas. E o texto começa com a seguinte frase: quando sair o exército contra os seus inimigos. Deuteronômio 23, 9. Notem, meus irmãos, que conforme nós já estudamos no capítulo 20, os israelitas, enquanto nação, certamente sairiam em guerra contra os seus inimigos. As guerras, elas eram uma consequência natural de serem eles um povo e de terem eles de defender os seus limites territoriais. A guerra era uma consequência de serem eles uma nação. Não só deveriam defender as suas fronteiras, mas se defender de inimigos que eventualmente os atacassem. Então, era inescapável o fato deles enfrentarem guerras. Nós já estudamos este assunto quando lemos e estudamos o capítulo 20. Nesse texto, a exortação bíblica diz respeito à pureza cerimonial. E o texto vai nos dizer que essa pureza cerimonial, ela estava relacionada essencialmente, especialmente e primariamente com a presença de Deus no meio do acampamento. Demos destaque ao versículo 14: o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te aos teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. As leis higiênicas, e é interessante pensar que até coisas, né, que poderiam passar desapercebidas a outros compostos legais, a outros códigos legais, não passam desapercebidas nesse composto ou nesse código legal que é o Pentateuco. Questões que talvez não fossem tão importantes para outros legisladores àquela época, eram importantes para Deus, que estava dando a lei ao seu povo através de Moisés. E por estar Deus em meio ao povo, e por estar Deus em meio ao acampamento, e por esse acampamento ter que ser santo,
há duas leis aqui, cerimoniais e higiênicas, que são apontados. No primeiro caso, a poluição noturna. Se um homem tivesse poluição noturna, ele estaria impuro no dia subsequente. E, portanto, ele não poderia permanecer no acampamento. Deveria estar todo aquele dia fora do acampamento. No final da tarde ele deveria se banhar, e então ele poderia ser readmitido ao acampamento. Deuteronômio capítulo 23, versículo 11. No segundo caso, uma lei cerimonial e higiênica, era o caso das fezes. Quando o exército saísse para a guerra, eles deveriam levar consigo uma madeira para que com ela cavasse um buraco a fim de enterrá-las. Deuteronômio 23, versículos 12 e 13. Note, os irmãos, que estas duas coisas tornavam o povo cerimonialmente impuro. E o povo deveria ser puro cerimonialmente, porque Deus estava no meio do acampamento, porque o acampamento deveria ser santo. Mas também eram leis que tinham preocupações higiênicas, e por isso nós chamamos esse primeiro ponto de leis higiênicas. Por quê? Porque estando eles em guerra, em regiões desérticas, se não houvesse condições mínimas de higiene, eles poderiam se contaminar, e essa contaminação poderia afetar a sua saúde, e afetar as guerras que eles teriam que empreender, ou afetá-los em suas batalhas que se fizessem necessárias. Então há essa preocupação em que eles tivessem cuidado com seus dejetos, a fim de que eles não ficassem expostos, obviamente gerando contato físico, e com contato físico a possibilidade de contaminação. Como disse, questões que passam ao largo de outros legisladores. Não há exemplos em outras legislações da época de normas como estas, mas que estavam presentes nas normas dadas por Moisés ao povo israelita, porque Deus estava no meio do acampamento, porque o acampamento deveria ser santo, e porque exigia-se pureza cerimonial e higiênica do povo. É interessante notar que isso fez do povo judeu um povo saudável. Ao longo dos séculos, os judeus foram muito menos vulneráveis a certas doenças e a certas epidemias. Isso muitas vezes fortaleceu inclusive o preconceito antissemita, porque enquanto centenas e centenas de pessoas morriam em virtude da contaminação com doenças, os judeus não as contraíam e nem morriam. Por quê? Porque eles tinham hábitos higiênicos que eram dados pela própria lei de Deus. Eles tinham o costume da pureza cerimonial, que era ensinada através da palavra de Deus, e com isso eles eram mais saudáveis. E é muito importante a gente olhar para a palavra e perceber que Deus, o Deus de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, o Deus de toda a verdade, desde sempre, através da sua palavra, revela aquilo que é suficiente para que o homem esteja saudável em sua presença, para que o homem seja abençoado em sua presença, para que o homem não se contamine com aquilo que é cerimonialmente impuro e com aquilo que é, obviamente, anti-higiênico. Então, esse é o nosso primeiro destaque nesse texto, as leis higiênicas. O segundo destaque são as leis sociais para o povo. Elas estão nos versículos 15 e 16. A primeira recomendação é como tratar um escravo que fugiu do seu senhor. Importante entender aqui que não era um escravo que fugiu dos seus senhores das circunvizinhanças, porque os escravos das circunvizinhanças poderiam certamente ser alcançados antes de chegar ao território israelita. O caso aqui pensa-se em escravos que fugiram dos seus senhores de países distantes, de locais remotos. Bem, o que fazer com estes escravos? Se nós observarmos, por exemplo, a lei da Mesopotâmia, através do Código de Hammurabi, nós vamos perceber que ela determinava penas pesadíssimas a uma pessoa que acolhesse um escravo fugitivo. Quem acolhesse um escravo fugitivo, segundo o Código de Hammurabi, ele deveria ser morto. Já entre os israelitas,
é interessante perceber que um escravo fugitivo, vindo de uma localidade distante, ele não poderia ser rejeitado, ele não poderia ser oprimido, ele não poderia ser reescravizado. Esse escravo, entre os israelitas, era alguém livre. Esse escravo, ex-escravo entre os israelitas, ele tinha a liberdade de escolher onde morasse, e não deveria, em hipótese alguma, ser tratado com opressão. Aí muita gente diz, mas por que a Bíblia então não se preocupou em abolir a escravatura? É interessante nós pensarmos que a Bíblia é também um livro cultural, e que Deus revelou-se através dos tempos e através das culturas. E há coisas que vêm sendo estipuladas na Bíblia homeopaticamente. Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não se fala da abolição da escravatura, mas fala-se da maneira como os servos de Deus deveriam tratar aqueles que fossem os seus servos, ou os servos de Deus deveriam tratar aqueles que fossem seus escravos. Portanto, entendermos também que o conceito de escravidão entre os israelitas, ele não era semelhante ao conceito de escravidão que se tem, por exemplo, no Brasil. No Brasil, o escravo era considerado uma propriedade do seu senhor, e como propriedade ele poderia ser vendido, trocado, poderia ser maltratado, poderia ser morto, como se fosse meramente um objeto. Ele era considerado um capital nas mãos de alguém. Já entre os israelitas não era assim. Mesmo em se havendo a escravidão, mesmo em se havendo a servidão, haviam medidas que ensinavam a que se tratasse de forma humanitária. Quando a gente observa Deuteronômio 15:14, por exemplo, nós vamos observar que há inclusive alguns privilégios que eram dados aos servos ou aos escravos israelitas. Nós já estudamos inclusive a questão em que um israelita se torna servo de outro israelita. Como que eles deveriam proceder nestes casos? Nestes casos, se o escravo fosse um dentre os irmãos, ele poderia servir apenas por 6 anos. Os irmãos estão lembrados? No 7º ano, ele deveria ser alforriado. E quando fosse alforriado, ele não sairia de mãos vazias. Diz-nos o próprio livro de Deuteronômio que deveria ser fornecido a ele com liberalidade do rebanho, da eira e do lagar, aquilo que ele necessitasse para começar a sua vida. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 14. E por quê? Porque a bênção que o senhor do escravo recebeu enquanto ele estava em seu poder, deveria ser compartilhada com o escravo. Afinal de contas, ele colaborou para que houvesse aquela renda, ele colaborou para que houvesse aquela prosperidade, ele colaborou para que o seu senhor fosse abençoado. Esta é a primeira razão. Segunda razão, Deuteronômio 15:15, todos haviam sido servos na terra do Egito. E os israelitas não deveriam esquecer disso. Todos haviam sido servos na terra do Egito e, portanto, deveriam tratar os seus servos, ou aqueles que se tornassem escravos, com humanidade. Em Israel, o servo vivia no seio da família, participava da vida do grupo, embora estivesse num grau inferior aos seus senhores. Segundo Gênesis, capítulo 17, versículos 12 a 13, era obrigatória a circuncisão, que era um sinal do pacto, inclusive de todos os escravos e do escravo estrangeiro. E o texto vai nos dizer aqui que um escravo que não era dentre os irmãos, mas um escravo estrangeiro, que fugisse do seu senhor, deveria ser acolhido pelos israelitas. Ele não poderia ser oprimido, ele não poderia ser escravizado, ele poderia escolher conforme o seu arbítrio, conforme o seu desejo, a cidade em que ele queria habitar e as terras que fossem mais adequadas à sua permanência. Isso faz lembrar, por exemplo, a ida dos judeus, a ida dos israelitas
ao Egito, quando foram acolhidos por José, e quando lhes foi destinado por parte de Faraó uma terra que fosse propícia a que eles pudessem criar os seus rebanhos. Assim como o Egito fez com os israelitas quando eles subiram para o Egito, à época de José, deveriam fazer os israelitas com todos os escravos que foragidos dos seus senhores se acolhessem em seu meio. Note que aqui o conceito de graça, o que eles receberam enquanto graça, deveriam distribuir e oferecer enquanto graça aos seus semelhantes. De certa forma, apesar de não se mexer no instituto escravidão, havia limites muito específicos, muito claros, muito delineados por Deus, para que eles não fossem tratados de forma desumana, para que eles não fossem tratados de uma forma perversa, para que eles não fossem oprimidos como eles haviam sido oprimidos tempos depois lá no Egito. E a gente percebe até nisso que, diferentemente da escravidão que havia em outros países, com requintes de crueldade, a escravidão, a servidão que havia entre os israelitas era algo extremamente diferente. O terceiro conjunto de leis são as leis litúrgicas. Por que nós nomeamos como leis litúrgicas? Porque dizem respeito ao serviço no templo. Mas se os irmãos observarem, vão ver que são leis morais também. Mas é preciso que a gente entenda o contexto em que essas leis litúrgicas e morais, elas aparecem. Por exemplo, no texto que nós lemos, versículos 17 e 18, nós vamos perceber que há a proibição da prostituição cultual ou sacramental. Entre as filhas dos israelitas e os filhos dos israelitas, era terminantemente proibido que alguém se dedicasse à prostituição cultual ou sacramental. Por quê? Por questões morais, obviamente. A Bíblia proíbe a prostituição, porque ela dá um autoconceito ao ser humano enquanto homem, enquanto mulher, pois são eles criados à imagem e semelhança de Deus. No Novo Testamento, o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas além disso, a proibição tem sua razão de ser, porque isso era muito comum nos povos circunvizinhos, nos povos em meio aos quais os israelitas estavam. Havia os cultos de fertilidade da deusa Astarte, em que haviam prostituição cultual, tanto de homens quanto de mulheres. Então a gente entende esse texto à luz desse contexto. Não se assemelhem, não se comportem como os povos que estão ao seu redor. Não assimilem os seus valores. Não se deem a práticas que eles se dão. Sejam diferentes. Uma das primeiras referências do contato com este culto e com a assimilação desse culto sensual e idólatra está registrado lá em Números, capítulo 25, versículos 1 a 9, se os irmãos quiserem conferir. Note que a recomendação tinha sua razão de ser, porque os israelitas, inclusive, já haviam, em determinado momento, caído nesta prática de prostituição cultual. E essa referência está lá em Números, capítulo 25, versículos 1 a 9. O contexto é de Balaão. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas. Deus impediu que ele amaldiçoasse os israelitas. E por 3 vezes, em vez de amaldiçoar aos israelitas, ele abençoou aos israelitas. E a gente pensa, bom, a questão está encerrada, Deus converteu a maldição em bênção, Sem dúvida, Deus fez isso, não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Porém, Balaão deu um conselho muito sutil a Balaque. Ele disse que, olha, deem as suas filhas aos filhos dos israelitas. E sendo as mulheres formosas, elas chamaram a atenção dos homens israelitas. E estes passaram então a cultuar os deuses que estas mulheres cultuavam.
eles assentiram ao convite das mulheres. E o capítulo 25, versículo 1 e 2 vai dizer que eles se prostituíram com elas num culto idólatra. Então notem, a prostituição cultural era extremamente comum naqueles dias e não seria difícil os israelitas assimilarem esse costume. E assimilar esse costume e tentarem trazer esse costume para o culto a Deus. Por isso que o texto vai nos dizer que não haja dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo. Não era no serviço a outros deuses, era no serviço do templo. Ou seja, o costume dos povos pagãos com seus deuses não deveria ser trazido como costume para o povo de Israel no culto a Deus. Então não haja entre as filhas quem se prostitua no serviço do templo, e nem dos filhos quem o faça. Porque, por exemplo, aqui em Números 25, 1 e 2, houve, este tipo de assimilação, conformação e culto. Em outra referência, 1 Reis, capítulo 15, versículos 12, Asa, rei de Judá, fez o que era reto perante os olhos do Senhor, como Davi seu pai. Notem, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. 1 Reis, capítulo 15, versículos 11 e 12. Então, aqui, depois de instituída a monarquia, o que aconteceu? Instituiu-se a prostituição cultual e a idolatria em meio ao povo de Israel. Asa, rei de Judá, tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Mas não é só. 271 anos depois, Josias, também rei de Judá, tomou medida semelhante, pois também derribou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Aí vem a pergunta: falta de orientação? Não. Eles foram muito bem orientados de antemão por Moisés através desse texto tão claro que nós lemos. Eles fizeram para provocar o Senhor a ira, fizeram como abominação aos olhos de Deus, fizeram como prática de rebeldia para com Deus, e numa evidência de que estavam um pouco preocupados com o que a lei de Deus dizia. Eles queriam se conformar e assimilar os costumes de outros povos que estavam ao seu redor. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição em preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são abomináveis ao Senhor. Então notem, leis litúrgicas, mas que ao mesmo tempo eram leis morais, porque diziam respeito à prostituição, e o que é pior, a prostituição utilizada sobre a prerrogativa de servir a Deus. Poderia ser muito comum entre os povos que adoravam os seus deuses, os deuses da fertilidade, como nós vimos, mas não poderiam se nomear entre os israelitas. E aqui qual o princípio que a gente tira para a nossa vida, dessas leis aqui litúrgicas? O perigo da assimilação. O perigo da assimilação. Nem tudo que acontece ao nosso derredor deve ser assimilado, deve ser trazido para dentro da casa de Deus, deve ser implantado no serviço ao Senhor. Por quê? Porque muitas coisas não se conformam com os princípios que Ele traz da palavra, na sua palavra. Caso aqui nós vemos um caso extremo, que era a prostituição cultual. Então, dificilmente isso nos nossos dias será trazido para dentro da própria casa de Deus. Mas podemos, por exemplo, introduzir na casa de Deus práticas que evidentemente são sensuais, mesmo que sob o pretexto de cultuar a Deus.
é uma questão importante. Muitas igrejas se dão hoje a prática de danças, entre aspas, litúrgicas. E a gente vê algumas que acabam se excedendo naquela prática e realmente trazendo práticas sensuais para dentro da igreja. Está correto? Não, não está correto. Há inúmeros textos do Novo Testamento que falam sobre isso, mas se quisermos evocar um texto do Antigo Testamento, aqui está um deles, que mostra que nem toda assimilação está correta. Nem toda assimilação é bíblica. Nem toda assimilação é aceitável ao Senhor. Uma ilustração clara disso é do fogo, que os filhos de Eli trouxeram para o meio do templo. Os incensários eram o mesmo, o fogo parecia ser o mesmo, a fumaça parecia ser a mesma, mas Deus não aceitou. E além de não aceitar, os condenou. Por quê? Porque era fogo estranho na casa de Deus. Então esse cuidado a gente deve ter nos nossos dias. E além da questão litúrgica, como nós vimos, a questão moral. E essa questão moral é explicitamente proibida no Antigo Testamento. Em Provérbios, capítulo 23, versículos 27 a 28, nós lemos o seguinte: pois cova profunda é a prostituta, poço estreito à alheia. Ela como salteador se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. E no Novo Testamento, nós lemos: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. E por fim, o último conjunto de leis que nós encontramos aqui são as econômicas. Elas dizem respeito aos empréstimos com juros. As taxas de juros cobradas no Oriente Próximo, segundo alguns registros encontrados por arqueólogos, século XV a.C., indicam que elas chegavam a incríveis 50%. 50%. Olha, ganham dos agiotas modernos, 50% de juros de um dinheiro emprestado. Leis antigas, como por exemplo a Eshumna, datadas do século XIX a.C., proveniente do sul da Mesopotâmia, já delimitavam as taxas de juros, considerando que eram exorbitantes, desumanas as taxas de juros cobradas. Entre os israelitas era proibido cobrar juros se alguém emprestasse dinheiro para um irmão que compartilhava do mesmo pacto. E essa prática é interessante, ela vale até os nossos dias. Pelo menos entre os israelitas fiéis, eles se ajudam entre si. Eles se consideram como uma família, mesmo que não sejam genealogicamente da mesma família. Eu estava lendo esses dias posso dizer o nome, alguém que dá suporte ou conselhos financeiros. Ele é judeu. Ele começou a contar a sua história, dizendo que ele, desde criança, trabalhou. E embora seu pai fosse dono de empresa, ele não trabalhou na empresa do seu pai. Ele foi trabalhar na empresa do tio. E embora fosse a empresa do tio, ele não foi para um posto alto, ele foi para empacotador. Aí, por ter demonstrado protagonismo, assertividade, por ter se mostrado uma pessoa responsável, ele foi subindo gradativamente até conseguir ser gerente daquela empresa. Depois o próprio tio estimulou a que ele abrisse o seu próprio negócio e deu suporte para que ele abrisse o seu próprio negócio. E hoje ele é um indivíduo muito bem sucedido, e dá conselhos a pessoas que têm empresas, como gerir fluxo de caixa e por aí vai. E ele, numa de suas palestras, ele disse exatamente isso, que entre os judeus é diferente, porque eles se ajudam mutuamente, eles têm um conceito de ser família, e realmente quando alguém está em situação difícil, outras famílias dão suporte até aquele que se levanta.
Então é esse princípio que rege a vida dos judeus ainda nos nossos dias. Entre os irmãos, aqueles que pertencem ao mesmo pacto, não havia o empréstimo com juros. Diz o texto: se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Isso está em Levítico 25, 38 e seguintes. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao Senhor teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Levítico 25, 38 e seguintes. Em relação aos estrangeiros, os empréstimos poderiam ser feitos a juros. E os estrangeiros quem eram? Geralmente eram os mercadores. Não eram fazendeiros como os israelitas, eram mercadores. Então não havia objeção que se emprestasse a eles com a cobrança de juros. Lá em Mateus 25, 27 é um detalhe importante e interessante. Aquele homem que recebeu o seu talento, um talento, e o escondeu no campo, ele recebe uma reprimenda do seu senhor, que no caso representa Jesus, né? Ele disse: por que você não deu o meu dinheiro aos banqueiros? Pelo menos eu receberia com juros aquilo que é meu. Então notem que a prática em si não é condenada pela palavra de Deus, mas é condenada enquanto se trata do povo do pacto, do povo da aliança, do povo de Deus, né? Entre os israelitas não poderia ter essa cobrança de juros, né? Mais adiante a gente vai ver, por exemplo, a questão do penhor, um próximo estudo que nós vamos fazer, né? Que se alguém penhorasse, por exemplo, algo essencial à sobrevivência daquela pessoa, tipo as cobertas daquela pessoa, eu fico pensando quão pobre, quão afetado economicamente devia estar alguém para penhorar a sua coberta, né? Mas o texto prevê essa possibilidade. Ele diz: olha, se você tomar como penhor a coberta de alguém, você não vai deixar que a noite se ponha sem devolver esse penhor. Você vai devolver a ele porque é essencial à sua sobrevivência, né? É essencial para que ele se aqueça no frio. Então não vai ficar com você durante a noite, né? Então algumas leis aí que estabelecem certos limites no que diz respeito ao penhor, que a gente vai ver futuramente. Então notem, meus irmãos, muitas dessas leis, como disse no outro estudo, nos parecem estranhas, né? Porque nós não somos uma nação teocrática como eram os israelitas. E nos parece estranhas porque nós temos outros aparatos legais que norteiam as nossas vidas, que norteiam as relações humanas, né? Que norteiam o nosso bem-estar, né? Pessoal e social. Mas se a gente pegar e analisar essas leis, a gente vai perceber, em primeiro lugar, a sabedoria que está por detrás delas, né? Em segundo lugar, a clara especificação de como deve ser o amor que a gente deve ter para com o nosso irmão, o amor para com o nosso próximo, e também de como a gente deve, estando em meio à terra, não assimilar, não imitar, né? não se conformar com aquilo que está ao nosso redor, sabendo manter, pela regra da palavra de Deus, nosso procedimento fiel, nosso procedimento correto diante do nosso Deus. Então são algumas aplicações que a gente pega destas leis que nos parecem estranhas, mas que trazem princípios que são bastante presentes em nossos dias. Algum irmão gostaria de acrescentar alguma aplicação que viu nessas entrelinhas, que viu no decorrer dessas 4 categorias de leis? Leis higiênicas, leis sociais, leis litúrgicas e, por fim, leis econômicas. Pois não? Eu acho que tem um microfone aí, em algum lugar, se o irmão puder usar.
Perfeito. É interessante que, por exemplo, a peste negra, né, e a gripe espanhola, elas se deram em contextos de guerra, e elas se deram pela ausência de normas higiênicas, né, e não foram devidamente aplicadas e até mesmo eram desconhecidas, né, e acabou dizimando centenas e centenas de vidas, né, milhões de pessoas, né. E é interessante se observar que o povo judeu acaba tendo esse diferencial ao longo da história, né, o que preserva a vida, mas ao mesmo tempo levanta suspeitas, né, porque historicamente o povo judeu, o pessoal pensava, será que, né, é esse povo que está criando e disseminando a praga, porque eles não pegam, mas os outros pegam, né? Então havia todo esse estigma em relação aos judeus em função da saúde que eles tinham, né? E se a gente observar, isso não é o único princípio higiênico do Antigo Testamento, há outros princípios que são importantíssimos, né? Exato. Alguém mais? Fernanda, presbítero Fabiano. E espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. O que rege toda essa legislação aqui, que nós apresentamos, são 4 categorias de legislação, é esse versículo 14. Deus está no meio do acampamento, e por causa disso, o acampamento tem que ser santo, né? E qualquer impureza, seja de que ordem for, desagrada a Deus, seja a cerimonial, seja a higiênica, seja a econômica, né? Seja a moral, ela desagrada a Deus. Ok, mas depois não. Como nós podemos observar também nos nossos dias, trazendo essa informação que o presbítero Fabiano trouxe, onde habita hoje Deus? No nosso espírito. O Espírito Santo habita em nós. Ou seja, não devemos ser impuros, não devemos estar contaminados com todas as coisas que o mundo hoje nos oferece. Contaminações físicas, contaminações pelos nossos olhos, pelo pecado, enfim, é uma contaminação. Devemos tentar preservar a nossa tenda. Qual é a nossa tenda? O nosso corpo, o nosso físico, o nosso espírito. Tentemos sempre estarmos com a preservação, buscando a Deus sempre, para que Deus esteja sempre habitando entre nós e esteja com o nosso espírito fortalecido. Porque é interessante quando a gente observa aqueles irmãos que estão enfraquecidos na fé, o quanto mal tem com as pessoas, o quanto mal trabalha na vida das pessoas. Então, nós devemos sempre estar fortalecidos. E como nos fortalecemos isso? Na palavra do Senhor, na palavra de Deus, vindo à igreja, conversando com... eu gosto de uma colocação muito da avó do Fabiano, que ela, Dona Lourdes, fala: aconteça o que acontecer, venha à igreja. Perfeito. Essa comparação entre o acampamento, né, onde Deus se fazia presente, e o nosso corpo, onde Deus se faz presente, é muito oportuna, né? Muito oportuna. Realmente, a preocupação em relação à pureza do acampamento deve ser
a preocupação é a pureza do templo, né? Nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Bem colocado. Se não houver nenhuma questão a mais, nós vamos caminhando para o nosso encerramento. Vamos cantar o